Olá, essa é uma gravação especial do nosso programa 10 Minutos com Deus. Gostaríamos de falar sobre um assunto bem diferente dessa vez. O nosso assunto é Acorda, Cristão Brasileiro. E gostaria de ler um texto sagrado que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo brasileiro tem feito protestos em todo o país. Milhares de pessoas saíram às ruas. O assunto teve repercussão internacional. A razão, dizem, não é só por causa do aumento das passagens, mas também por causa da corrupção, dos gastos abusivos, principalmente na construção dos estádios para a Copa do Mundo. Há protestos também por causa do caos na saúde pública e na educação. Mas de onde virá a solução? Se você é filho de Deus, essa mensagem é para você. Gostaria de perguntar-lhe: será que nós brasileiros estamos numa situação pior que a dos judeus no tempo de Jesus? Dominados pelos romanos, pagando pesados impostos e sem liberdade alguma. Mas onde é nos evangelhos que encontramos Jesus levantando um grupo para se levantar em protesto contra as condições em que seu povo vivia? Jesus sabia onde estava a raiz do problema: o coração humano. Está escrito em Isaías 26:10 que ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Por isso o Senhor Jesus veio trazer a solução pela raiz, a regeneração do ser humano. Se o povo de Deus cumprir as condições estabelecidas por ele, nossa terra vai ser sarada. Em 1904, o avivamento veio no país de Gales e trouxe um impacto tão grande que até a cultura do país sofreu alterações. Muitos bares tiveram que fechar as portas. A polícia ficou muito tempo sem trabalho, pois não havia criminosos a serem presos. Conta-se que num dos poucos casos em que um homem foi levado diante do juiz, algo incomum aconteceu. O acusado entrou no tribunal e admitiu a culpa. O juiz conduziu o homem a Cristo e o júri fechou o caso cantando o hino de louvor a Deus. A presença de Deus era sensível até nas ruas e locais públicos do país. Mas será que o poder que Deus manifestou no país de Gales mudou? Claro que não. O fato é que necessitamos hoje desesperadamente do mover do Deus Todo-Poderoso. E o mesmo Deus que trouxe o reavivamento em Gales em 1904 pode trazer também em nosso meio. Então, acorda, cristão brasileiro, pois o avivamento é algo que Deus deseja nos conceder. Primeiro, porque somos chamados pelo seu nome. A primeira coisa que Deus diz em nosso texto é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está falando com o seu povo e mais ninguém. Nós temos que entender que este é um assunto exclusivo entre Deus e seu povo. Aqui está uma chave tremenda. Quando você entregou sua vida a Cristo, tornou-se associado com o nome dele. Está escrito em Atos 11:26 que em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O termo cristão significa pertencente a Cristo ou seguidor de Cristo. O fato que você que declara conhecer a Jesus pode honrar ou desonrar o nome dele, dependendo da maneira que você vive. Por isso, Deus deseja nos conceder um avivamento para que o seu nome seja honrado. E também porque ele nos chamou para fora do mundo. Jesus, orando em João 17,14, disse ao Pai: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Portanto, ser filho de Deus significa ser separado do resto do mundo. A nossa maneira de viver é diferente do mundo, porque os nossos valores são diferentes.
Nossos valores estão baseados num estilo de vida diferente e numa promessa eterna. Somos chamados para ser sacerdócio santo, onde cada cristão tem a responsabilidade de servir. E isso não só o pastor, os líderes têm a mesma responsabilidade. Todos somos chamados para ser as testemunhas de Cristo neste mundo e compartilhar a sua verdade com poder e ousadia. Portanto, acorda, cristão brasileiro, pois o avivamento tem condições estabelecidas por Deus. E a primeira condição que Deus estabeleceu é se humilhar. O texto sagrado diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O se aqui é uma condição que Deus estabeleceu para cumprirmos antes que Ele possa agir. Deus nos prometeu 3 coisas: ouvir nossa oração, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra. Mas a sua promessa é condicional. Ele disse: faça estas coisas e eu responderei. E a primeira coisa a fazer é nos humilhar diante dele. Isso significa estar em submissão, viver em um estado de rendição. Quando nos humilhamos, estamos dizendo literalmente a Deus: Senhor, Tu estás no controle da minha vida. Davi diz no Salmo 25:9 que Deus guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. A Bíblia diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, se humilhar é a primeira condição estabelecida por Deus para recebermos um avivamento que vai sarar a nossa nação. E a segunda condição que Deus estabeleceu é orar. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Um dos princípios fundamentais do reavivamento é um esforço combinado em oração. A oração faz parte de um relacionamento íntimo com Deus e sem oração, esse relacionamento jamais crescerá. A cada dia precisamos buscar uma sondagem do nosso coração a fim de construir mais e mais o nosso relacionamento com Deus. A oração é essencial para que haja manifestação do poder de Deus e Ele venha sarar a nossa nação. Atos 4:31 diz que o povo, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Orar, então, é a segunda condição para recebermos um avivamento que vai mudar a nossa nação. E a terceira condição é buscar a face de Deus. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. A palavra hebraica para buscar significa uma intenção ou um profundo desejo de encontrar. Em essência, buscar algo de Deus significa primeiro ter um profundo desejo de ver isto acontecer e então buscar ativa e persistentemente. Há um preço pessoal que tem que ser pago na busca do reavivamento. É a entrega à liderança do Espírito Santo e a obediência ao que o Espírito diz. Deus nos fala em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós só encontraremos o poder renovador de Deus quando realmente o desejarmos. Assim, a terceira condição estabelecida por Deus para recebermos um avivamento que vai sarar a nossa nação é buscar a sua face. E a quarta condição é confessar o pecado. Deus continua: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quando Evan Roberts falou aos jovens no país de Gales, o primeiro desafio para eles foi confessar qualquer pecado conhecido a Deus. O pecado o escraviza e o mantém preso por correntes espirituais. O reavivamento só acontecerá em sua vida quando você confessar e abandonar o seu pecado. Mas por que Deus deseja a confissão de pecados? Primeiro, porque a confissão é um reconhecimento do pecado. Quando um pai consciente disciplina o filho após cometer um erro, sua primeira preocupação é que o filho saiba que cometeu um erro.
Nós somos filhos de Deus e a nossa confissão é um reconhecimento do erro cometido. Quando confessamos, estamos admitindo o fato de que cometemos o erro. Em segundo lugar, Deus deseja que você admita o seu pecado, porque a confissão renova o seu relacionamento com Deus. Deus não pode usar uma vida pecaminosa. É algo absolutamente impossível. Deus só pode se mover em nossas vidas quando o caminho estiver limpo. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, o caminho fica limpo e permite Deus se mover. Isto porque, ao confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar as nossas vidas. Em terceiro lugar, Deus deseja que façamos confissão, porque a verdadeira confissão busca a ajuda de Deus. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, isso permite que Ele quebre as cadeias e nos deixe livres. Deus nunca nos força a fazer qualquer coisa que não queremos fazer. Todavia, quando confessamos os nossos pecados, estamos pedindo a Deus para nos enviar a sua ajuda. Bendito seja o seu santo e glorioso nome. Eu quero concluir. O que é que tornou o avivamento no país de Gales algo tão poderoso que transformou a história daquela nação? Com certeza, não foi a eloquência e habilidade de Evan Roberts para entregar sermões poderosos. Não teve nada a ver com o tamanho ou a frequência das orações dele, embora isso fosse importante. O avivamento aconteceu porque Evan Roberts orou para que Deus o quebrantasse. Esta oração era o produto de uma fome profunda por mais de Deus e do seu poder. Era uma submissão ao propósito completo e ao plano do Deus Todo-Poderoso. O poder veio porque Evans abandonou totalmente o seu ego e abraçou plenamente o que Deus desejava fazer. Eu creio de todo o meu coração que Deus deseja trazer reavivamento ao nosso povo. A única pergunta que permanece é: você tem um desejo real de ser reavivado? Você quer de fato experimentar um reavivamento pessoal e fazer diferença na sua nação? Se deseja que os perdidos experimentem a grande salvação de Cristo, hoje é o dia de buscar ao Senhor. Se Deus está movendo o seu coração, encontre alguém com o mesmo propósito e comece a orar. Estejamos orando e clamando a Deus para que a nossa nação seja liberta, seja sarada, para que os corruptos sejam transformados e o poder de Deus traga glória para o seu nome e traga um povo transformado em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.